É incrível que temos a capacidade de considerar algumas pessoas entre nós de semideuses. Deus em forma humana. Sim, é isso mesmo. Algumas pessoas que têm o poder da persuasão no discurso que falam, ou mesmo em curas e milagres, então essas pessoas para nós se tornam divinas. Homens que são verdadeiros poder entre nós. Mas não é uma novidade. Isso também aconteceu nos tempos apostólicos, dessa idolatria humana. A mensagem de hoje é sobre isso, idolatria humana. Você tem um minuto para Deus? No livro de Atos, no capítulo 14, a partir do versículo 8 está escrito: em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram entre nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. O fato aqui relatado entre Paulo e Barnabé, justamente no lugar onde muitas pessoas eram religiosas, de um lugar extremamente idólatra, mas não imaginavam que ia acontecer justamente com eles. Enquanto Paulo estava pregando e ensinando as boas novas do Evangelho e fazendo todo aquele discurso acerca da vinda de Jesus, do Messias prometido, ele olhou para um certo homem e viu que aquele homem tinha capacidade de ser curado pelo poder de Jesus. E foi isso que ele fez, mas não imaginava tamanha repercussão. Quando aquelas pessoas viram, transformaram aqueles dois apóstolos, Paulo e Barnabé, em semideuses, por causa daquele ato de milagre. E rapidamente trouxeram sacrifícios, trouxeram tudo aquilo que era natural de se fazer para sacrificar aqueles homens como se fossem os deuses em forma humana. Paulo, vendo tudo aquilo, diz o texto mais adiante, que rasgou as suas vestes, ficou nu diante deles, para se mostrar que ele era homem como eles. Não teve vergonha de se despir, mas tudo o que ele queria era mostrar que essas coisas que no passado eram abundantes, como viviam nos tempos antigos, era isso que Jesus veio eliminar, veio trazer. E era exatamente isso que eles estavam pregando, dizendo: irmãos, que no passado nós vivemos assim de forma ignorante, mas agora Deus nos libertou de tudo isso, através de um homem chamado Jesus. Ele nos liberta de toda essa idolatria, de todo esse fardo de que nós carregamos de fazer das pessoas. Isso é impressionante, porque da mesma maneira como fizeram com Paulo, transformar aqueles dois homens em semideuses, nós temos também fazendo em nossos dias. A mesma ocorrência está acontecendo, porque muitas pessoas que propagam o Evangelho e falam de maneira que trazem multidões, ou aqueles mesmos que fazem milagres e curas, nós transformamos em homens como se fossem deuses. Sem querer, essa mesma atitude vai se repetindo, vai se propagando entre nós. Mas não é isso que é o Evangelho. Jesus veio para acabar com toda essa idolatria. Jesus veio para que nós possamos entender que todo o poder de Deus está no Pai. É o Criador, é o Senhor que faz os milagres em nossa vida. É Ele que tem o poder de transformar tudo aquilo que nós precisamos em nós, de curar. Ou mesmo a palavra que está em nós não é nossa, mas é dele, é do Pai. Jesus mesmo, quando estava falando, nunca disse: essa palavra é minha, mas essa palavra vem do Pai. Tudo vem de Deus.
É isso que nós precisamos entender. Não é de nós o poder, não sai de nós nada. Nós não temos essa virtude de fazer com as pessoas milagres ou de falar com elas alguma coisa que seja diferente, inovadora, porque o que nós trazemos é exatamente aquilo que Jesus também trazia. As boas novas de salvação, que Deus já se reconciliou com o homem, que o homem já pode ser perdoado dos seus pecados e que o sacrifício de Jesus foi feito para acabar com todo tipo de idolatria, com todo tipo de escravidão, escravidão psicológica, mental, escravidão espiritual. Nesse dia, eu oro para que Deus realmente possa fazer isso e que nós possamos considerar todos como irmãos e nunca como se fossem deuses em nossos dias, como se fossem pessoas excepcionais, que só eles têm o poder de Deus na vida. Isso não existe, porque Deus pode usar a qualquer um, porque é o poder dele que está nas pessoas. E que nós possamos entender isso e passar a adorar o único Deus Criador. É a minha oração nesse dia e é o que eu peço que aconteça. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.